Abra sua Bíblia em Mateus, por favor. Mateus 15. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Versículo 22. Mateus 15, 22. Acharam? Levante sua Bíblia, por favor. Mateus 15, versículo 22. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, fala conosco. O Senhor sempre quis guiar o ser humano. O Senhor sempre teve esse desejo desde a criação de dar direção, de guardar, de sustentar, de abençoar. Meu Pai, é a Tua voz que nós precisamos ouvir, entendê-la. Então esse momento sagrado, eu te peço, repreende o espírito do sono, da distração, mas que essa palavra nos abençoe para a glória do Teu nome. E quem crê, diga amém. Olha para mim, por favor, antes de nós lermos. Preste bastante atenção no que nós vamos falar agora. Como reagir diante do silêncio de Deus? Como reagir quando estamos sendo explorados? Como reagir quando estamos ouvindo palavras duras, humilhantes? Como reagir diante das perdas? Como reagir de uma maneira que agrada a Deus? Esse é o tema da palavra de hoje. Primeiro, antes de nós lermos Mateus 15, 22, em Hebreus 11, 6, põe aí na tela, por favor. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia o quê? Que Ele existe e que é o quê? Galardoador dos que o buscam. Então olha para mim agora, para você entender. Deus, Ele espera das pessoas que têm fé nele, que confiam nele, uma reação forte nos momentos difíceis. Saiba que Deus recompensa as nossas atitudes. Ele é galardoador, recompensador. Quando você age na fé, você agrada a Ele e Ele reage. Então Ele te abençoa. Esse pensamento: eu estou esperando minha vida mudar. E você está fazendo o que, criatura, para mudar de vida? Só esperando? Mas a Bíblia diz: espera no Senhor. Esperar no Senhor não é ficar de braços cruzados, não é ficar esperando Deus fazer tudo sem você fazer nada. Por favor, entenda. A nossa reação pode agradar a Deus ou agradar o mal. Pode desagradar a Deus ou pode desagradar o mal. A nossa reação. Bispo, e por que Deus permite momentos duros, cruéis? Deus permite para você conhecer sua fé, para você enxergar a sua condição espiritual. Se tem uma coisa que eu me preocupo, é com a minha reação diante de tudo que eu enfrento. A minha reação
revela a minha condição espiritual. Se eu estou bem espiritualmente, eu reajo bem no momento mal. Se eu estou mal espiritualmente, eu reajo mal. E eu não consigo mudar as situações difíceis da minha vida. E quando a pessoa está mal espiritualmente, ela começa a reclamar, ela começa a murmurar. E você não vê na Bíblia histórias de pessoas que murmuraram, que reclamaram e Deus abençoou. Você vê histórias de pessoas que agiram a fé, agradaram a Deus, reagiram de uma maneira forte na hora das dificuldades e Deus se manifestou. Eu não sei como você tem reagido diante do que você tem enfrentado. Eu quero começar com a história dessa mulher. A Bíblia diz aqui em Mateus 15, 22, se tem a Bíblia, acompanhe na Bíblia, se não acompanhe no telão, diz assim: e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente o quê? Endemoniada. Você já viu uma pessoa endemoniada? Eu já vi várias, mas eu creio que a filha dessa mulher estava muito mal, mexeu com essa mãe, e ela sabia que não tinha direito, ela sabia que o Senhor Jesus veio para os judeus, não tinha aberto ainda para todos, para os gentios, e ela foi a Ele, ela foi lá, e a Bíblia diz assim: mas ele, versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos chegando a ele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de quem? De Israel. Olha para mim, por favor. Essa mulher estava tão focada que ela saiu clamando por Jesus, pedindo misericórdia ao Senhor Jesus, socorro, e o Senhor Jesus não respondeu ela, falou nada. E os discípulos começaram a ficar incomodados. Falou: Senhor, o Senhor não vai responder? Despede ela, ela está gritando atrás da gente, não vai resolver o problema dela? Libera ela. E o Senhor Jesus continuou e disse para eles: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Não falou nada para ela. Você está pensando que ela desanimou? Você está pensando que ela ficou triste, se abateu e se entregou? Não, não. Olha que ensinamento essa mulher deixa para todos nós. Versículo 24, não, 25. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo a quem? Aos cachorrinhos. Pessoal, olha para mim. Em lugar nenhum da Bíblia fala que o Senhor Jesus tratou alguém assim. Em lugar nenhum da Bíblia Jesus chamou alguém de cachorrinha. Jesus sabe o que fala, para quem fala, na hora que fala. Se fosse outra sentimental, se ela não estivesse na fé, ela falava: não é filho de Deus coisíssima nenhuma, olha como ele me tratou, me chamou de cachorrinha, me desrespeitou, me humilhou. Porque tem gente que qualquer coisinha que você fala com ela, misericórdia, é muito frágil. De repente você deve conhecer pessoas que não falam com você por causa de uma bobagem, guardam coisas do passado, besteirinha, uma palavra, quando você está nervoso, pode falar nada, tem que ter um maior cuidadinho, porque ela é muito frágil. E Jesus pegou pesado para deixar uma lição, como nós temos que reagir quando pegam pesado com a gente, como tem que ser a nossa fé
nesse momento de ouvir palavras duras. Eu já vi muita gente virar o jogo depois de ouvir palavras duras. Como um homem que foi morar de favor na casa do sogro, e o sogro disse assim: você vai sair daqui quando? Que já passou um mês aqui. Você não veio para ficar não, né? Você não tirou minha filha de casa para você ficar sendo sustentado por mim não, né? É duro ouvir isso, mas Deus permitiu. E naquelas palavras ele se revoltou e virou o jogo. Tem gente que diante de certas palavras ela se magoa, ela fica muito mal. E foi o Senhor Jesus que falou com ela: eu não vou pegar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas Jesus nunca tinha ouvido o que ouviu da boca dessa mulher. Ninguém tinha falado para o Senhor Jesus o que ela falou. Olha o que ela disse, versículo 26. Olha o que ela disse, aliás, 27. E ela disse: estou com mágoa do Senhor, estou indo embora, estou de mal, estou triste, não fale mais comigo. Foi assim? Ela disse: sim, Senhor, o Senhor está certo, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é o que? É a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Marcos fala, coloca aí Marcos 7:29. Marcos relata isso aqui, ó. Então ele disse-lhe: por esta palavra vai. O demônio já saiu de quem? Sua filha. Olha para mim, por favor, aprenda isso. Não foi a palavra de Jesus que tirou aquele mal, foi a palavra dela. Jesus disse: ó, só por essa palavra sua filha já está livre, o demônio já saiu dela. Uma palavra te abençoa, uma palavra que sai da tua boca. A palavra de Jesus é poderosa, mas a nossa palavra também tem poder. E quando você fica abrindo sua boca para falar besteira, você que é viciado em murmurar e reclamar, você amaldiçoa a sua vida. E quanto mais você diz que ela não presta, menos ela presta. Quanto mais você diz que Deus não te ouve, pior fica a sua situação. Quanto mais você reclama, mais você desce, porque nossas palavras também têm poder. E Jesus deixou claro que ele gostou, que ele se agradou das palavras da mulher cananeia. Por essas palavras o problema está resolvido, o mal já saiu. Tem gente que com uma palavra a vida dela desamarrou, o mal saiu dos caminhos dela, a inveja saiu da vida dela. Por uma palavra ela mudou a vida dela. Eu não sei quais são as palavras que saem da sua boca, só Deus é que sabe. Eu não sei se tem agradado a Deus ou tem agradado o mal. Eu não sei se você tem tido reações fortes ou reações fracas diante da sua situação. Mas essa mulher foi fé pura. Jesus disse: pelas suas palavras, ó, por essas palavras aí, não precisa nem orar, o mal já saiu. Ela estava tão focada que nada parou ela. Ela não trouxe para o coração, para o sentimento: pô, o senhor pegou pesado comigo. Eu não vi Jesus fazer isso com ninguém. Mas se ele deixou isso escrito, é para nos dar uma lição. Que nos momentos que pegam pesado com a gente, que são duros com a gente, nos momentos cruéis, nos momentos de palavras de humilhações, nós temos que reagir bem, para sairmos vitoriosos desses momentos difíceis. Eu sei que o mal perdeu, eu sei que o testemunho dela hoje nos deixa muitas lições. Então aprenda a não ser sensível para as palavras duras, humilhantes, difíceis de ouvir.
Porque às vezes Deus permite, e Ele sabe por que permite. Ele sabe sua estrutura, sua condição. Ele sabe por que está permitindo você ouvir certas coisas, passar certas coisas. Não é para tirar o pior de você, mas para tirar o melhor de você. Amém? Se você é da fé, o mal perde com você. Se você é da fé, o mal não fica na sua vida. Porque as suas palavras são palavras que agradam a Deus. E quando Deus fica em silêncio, mais você clama, mais você confia, porque você sabe que Deus vai honrar. Amém? Jacó, ele tinha um devorador na vida dele. Ele tinha um explorador na vida dele. Sabe como era o nome? Labão. Tio dele, sangue do sangue dele, tio, parente, familiar, mas enganou ele várias vezes. O tio de Jacó pegou pesado, enganou, enrolou ele, passou ele para trás várias vezes. E um dia, isso está lá em Gênesis 30, versículo 29. Acompanhe aí no telão, vai ser mais rápido. Bem que Gênesis, se você não achar, é problema sério, hein? Aí é demais, né? Diz assim, Gênesis 30, 29. Então lhe disse Jacó dizendo: tu sabes como te tenho servido, e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem o quê? Aumentado em grande número, e o Senhor tem te abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, quero nada seu. Em outras palavras, eu quero o que é justo. Quem é de Deus não quer nada dos outros, só quer o que é justo. Nada me darás, se me fizeres isso. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os o quê? Salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isto será o quê? Meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á o quê? Por furto, não vou tocar. Se eu tocar, eu estou roubando. Então disse Labão, o que é que ele disse? Quem dera seja conforme o quê? Tua palavra. Olha aí o espertinho que ele fez, ó. Próximo. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que haviam brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu nas mãos de quem? Dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de quem? De Labão. Olha para mim aqui, antes de eu continuar lendo. Labão era tirado a esperto. Conhece gente assim, que gosta de enganar? Labão pensou o seguinte: Jacó falou que quer salpicadas e malhadas, vou pegar todas, vou dar para meus filhos colocarem bem distantes, então não vai nascer nenhuma salpicada e malhada, e eu vou enganar ele, vai trabalhar para mim, de graça, vou enganar ele. Olha o que Jacó fez. Então tomou Jacó varas verdes de quê? De álamo, de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, cobrindo a brancura
que nas varas o que? Havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias o quê? E mais o quê? Salpicadas e molhadas. Quem fazia isso? Jacó pensou o seguinte: ele é muito esperto, fez malandragem comigo, mas eu confio no Senhor. Eu vou usar a minha fé. Ele pegou as varinhas, colocou em frente aos bebedouros, e quando elas iam dar crias, nasciam tudo salpicadas, listradas e malhadas. Sabe quem fez isso? Deus, porque se agradou dele. E Jacó disse para o sogro dele: se não fora Deus, o Deus de meus pais, que te repreendesse, eu estaria perdido. Meu Deus te repreendeu. Você estava me explorando, mas Deus foi comigo. E Deus tornou ele mais rico do que o patrão. Porque a reação dele não foi ficar chorando: poxa Deus, como é que o Senhor permite isso? Só me explora, e reclamando, e reclamando. Vê aquela pessoa que só reclama? Lembra daquele rapaz que eu falei no atendimento? Lembra? Sempre do exemplo dele, que eu não esqueço.